Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela casou por dinheiro, mas se tornou a heroína do seu marido bilionário. Clara Bennett caminhava pela estreita rua do Brooklyn sob a garoa fina de setembro, agarrando-se ao seu velho casaco. Seus sapatos gastos chapinhavam nas poças d'água, e sua mente era atormentada pela realidade, o aluguel atrasado, as contas acumuladas e a persistente sensação de que jamais conseguiria prosperar. Ela sempre sonhara com uma vida diferente, mas cada dia parecia confirmar que seu destino era a rotina e a pobreza. Naquela noite, incentivada por uma amiga que lhe dera um convite para um evento beneficente exclusivo, Clara entrou pelas portas de um enorme hotel de Nova York. Imediatamente sentiu-se deslocada em meio aos vestidos de grife, as joias brilhantes e as conversas sussurradas sobre figuras que ela não entendia. Mas havia uma aura no ar, uma presença que cativava o olhar de todos. Era Richard Langford. Richard não era apenas um bilionário. Era uma lenda viva, respeitado no mundo dos negócios, temido por sua habilidade de negociação, admirado por seu estilo impecável e carisma inegável. Clara, apesar do desconforto, sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ele lhe deu um sorriso breve, porém intenso. Ela sabia que era o tipo de sorriso que jamais se esquece. O rumor do casamento iminente espalhou-se quase instantaneamente. Para muitos, Clara era aquela jovem ingênua e ambiciosa que havia fisgado um bilionário por sua fortuna. Os sussurros, os julgamentos, os olhares condescendentes, tudo isso poderia ter destruído qualquer outra pessoa. Mas Clara não era quem pareciam ser. Sob sua aparência frágil, escondia-se uma determinação silenciosa, uma coragem que ninguém naquela sala dourada jamais suspeitaria. Com o passar das semanas, Clara conheceu Richard além das aparências. Por trás do homem poderoso e autoconfiante, escondia-se um homem marcado por feridas profundas, traições, solidão e o medo constante de que ninguém jamais o compreendesse de verdade. Clara enxergou a fragilidade por trás de sua máscara de força e, pouco a pouco, tornou-se indispensável em sua vida. Ela acalmava sua raiva, ouvia suas dúvidas e oferecia uma presença sincera que ninguém mais havia conseguido proporcionar. Assim, a mulher que o mundo via como esposa de um mercenário revelou-se muito mais do que isso, um pilar de força, um apoio invisível e, por fim, a heroína inesperada do homem que todos consideravam intocável. E enquanto o mundo continuava a julgá-los, Clara e Richard começaram a escrever uma história muito mais profunda do que dinheiro, uma história de confiança, coragem e sentimentos genuínos, uma história onde a riqueza jamais seria o maior poder. Clara acordou naquela manhã em seu pequeno apartamento no Brooklyn, com a umidade da chuva do dia anterior ainda impregnada em seus cabelos. O som das sirenes e o cheiro de asfalto molhado eram lembretes cruéis de sua vida comum. Mas aquele não era um dia comum. Hoje ela encontraria Richard Langford para um almoço formal, o primeiro encontro de verdade desde que se conheceram no baile de gala beneficente. Ela escolheu sua roupa com cuidado, um vestido simples porém elegante, uma bolsa pequena e discreta e o cabelo preso em um coque perfeito. Sabia que cada detalhe importava, pois estava entrando em um mundo onde o menor deslize poderia ser julgado. Ao chegar ao hotel onde o almoço seria servido, Clara ficou imediatamente impressionada com a grandiosidade do lugar. Lustres cintilantes, toalhas de mesa brancas imaculadas, garçons uniformizados e uma vista panorâmica de tirar o fôlego de Manhattan. Ela sentiu as mãos tremerem levemente, mas respirou fundo para se acalmar. Richard já esperava, sentado a uma mesa perto da janela panorâmica. Seu terno preto impecavelmente alinhado e sua expressão impassível pareciam intocáveis. Mas quando seus olhares se encontraram, algo passou entre eles, uma faísca de interesse, uma mistura de curiosidade e respeito mútuo. "Olá, Clara", disse ele com voz calma, porém firme. "Fico feliz que tenha aceitado almoçar comigo." Clara sentou-se, tentando parecer confiante, embora seu coração estivesse acelerado. "Obrigada, Sr. Langford. Eu realmente agradeço esta oportunidade." Durante o almoço conversaram sobre diversos assuntos. Richard falou sobre seus negócios, suas viagens e seus projetos filantrópicos, enquanto Clara ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes e pertinentes. Cada palavra, cada gesto, demonstrava que ela não era apenas uma jovem em busca de fortuna. Possuía uma mente perspicaz e uma sensibilidade que Richard começava a perceber. Foi quando uma garçonete acidentalmente derramou um copo d'água em Richard que Clara mostrou sua verdadeira face. Sem hesitar, ela se levantou, pegou um guardanapo e ajudou a limpar rapidamente a sujeira, garantindo que Richard permanecesse impecável.
Esse gesto simples, porém eficaz, cativou ainda mais a atenção dele. Você é mais do que eu imaginava, murmurou Richard, com um sorriso fugaz nos lábios. Clara não sabia como responder, mas por dentro, sentiu uma pequena vitória. Neste mundo de riqueza e julgamento, ela acabará de provar seu valor. Ao final do almoço, Richard a acompanhou até a porta. Quando ela estava prestes a sair, ele disse com rara sinceridade: Clara, acho que você pode ser exatamente o que eu preciso. Mas você terá que estar pronta para entrar de vez neste mundo. Clara assentiu com a cabeça, sentindo uma mistura de medo e excitação. Ela sabia que sua vida tinha acabado de mudar drasticamente, mas ainda não sabia o quão exigente esse mundo seria, e o quanto ela mudaria a vida de um homem que, até então, lhe parecerá invencível. Na manhã seguinte, Clara acordou em um apartamento alugado temporariamente no Upper East Side. A elegância impecável do lugar, a mobília luxuosa e a vista panorâmica de Manhattan a deixaram sem palavras. Tudo era tão diferente de sua antiga vida no Brooklyn, e pela primeira vez, ela sentiu plenamente a imensidão do mundo em que estava entrando. Pouco depois, Richard chegou para levá-la ao seu escritório, um arranha-céu moderno no coração de Manhattan. Ao caminhar pelo gigantesco saguão, Clara sentiu a energia emanando de cada canto, funcionários apressados, assistentes impecavelmente arrumados, reuniões consecutivas e uma atmosfera de controle e poder onde cada gesto importava. No escritório de Richard, uma grande mesa de conferência dominava o ambiente. Arquivos, telas e documentos estavam cuidadosamente organizados. Foi ali que Clara conheceu os principais colaboradores de Richard: Jonathan, seu braço direito, rigoroso, porém justo; Melissa, a gerente financeira, perspicaz e direta; e Daniel, um jovem talento brilhante, mas arrogante, cético em relação à presença de Clara. Clara, está aí a equipe, disse Richard, apresentando-os. Você trabalhará com eles. Aconselho que preste bastante atenção e faça perguntas. Clara assentiu com a cabeça, consciente de que cada palavra, cada movimento seria observado. Ela sabia que precisava provar seu valor, não apenas para Richard, mas também para aqueles que duvidavam dela. O dia foi uma série de desafios inesperados, reuniões complexas, decisões rápidas a serem tomadas e discussões técnicas com as quais ela nunca havia se deparado. Mas Clara manteve o foco. Ela fez as perguntas certas, ofereceu soluções ponderadas e, o mais importante, demonstrou que ouvia e compreendia mais do que o esperado. Em certo momento, Daniel tentou desestabilizá-la com uma pergunta capciosa sobre um contrato. Clara respirou fundo e respondeu com calma, com uma precisão que surpreendeu a todos. Até Jonathan esboçou um leve sorriso de aprovação. Richard, em silêncio mas atento, registrou mentalmente sua capacidade de manter a compostura sob pressão. No final do dia, quando saíam do escritório, Richard parou no terraço do arranha-céu para admirar o pôr do sol sobre Manhattan. A cidade brilhava como um oceano de luz. Este mundo não é fácil, Clara, disse ele suavemente. Aqui tudo depende de precisão, confiança e da capacidade de enxergar além das aparências. Você começou bem hoje. Clara sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Sabia que sua vida havia mudado, mas ainda não sabia quantos desafios a aguardavam. Este mundo não se resumia a dinheiro e poder. Era um mundo onde lealdade, astúcia e coragem definiam aqueles que alcançavam o sucesso. E Clara tinha acabado de começar a demonstrar que era capaz de se virar nele. As semanas se passaram e Clara foi se adaptando cada vez melhor a esse mundo de opulência e responsabilidade. Todas as manhãs, ela chegava ao escritório com confiança, tomando notas precisas, fazendo perguntas pertinentes e mergulhando em discussões financeiras e estratégicas com uma perspicácia que surpreendia até os sócios mais céticos. Apesar do aparente sucesso, Clara percebeu detalhes que revelavam o verdadeiro Richard Langford. Por trás de seus ternos impecáveis e autoridade incontestável, escondia-se um homem marcado pela solidão e pelas feridas do passado. Ela o via ficar até tarde em seu escritório, sozinho, contemplando antigas fotografias de família ou relendo cartas que nunca mostrava a ninguém. Às vezes, notava seu olhar perdido no vazio, uma mistura de nostalgia e melancolia. Certa noite, após uma longa reunião, Richard convidou Clara para jantar em seu apartamento. A cidade estendia-se a seus pés, iluminada como um tapete de estrelas. Ele falou pouco, mas seus silêncios diziam muito. Finalmente ele quebrou o gelo. Clara, há algo que nunca contei a ninguém, começou ele, com a voz mais frágil do que ela imaginava. Meu pai era implacável. E minha mãe ausente. Cresci sempre me sentindo sozinho, mesmo rodeado de pessoas. É por isso que me tornei o que você vê. Clara escutou atentamente, sentindo uma profunda empatia.
Ela então compreendeu que seu papel na vida dele não era apenas profissional ou social. Ela tinha a oportunidade de ser um verdadeiro apoio emocional, de preencher um vazio que ninguém jamais havia conseguido enxergar. Nas semanas seguintes, ela começou a tomar iniciativas, não apenas para os negócios, mas também para melhorar a vida pessoal de Richard. Ela organizava discretamente algumas reuniões, preparava seus arquivos com antecedência e, às vezes, simplesmente estava presente para ouvir suas frustrações ou dúvidas. Certo dia, enquanto trabalhavam até tarde em um projeto crucial, Richard olhou para ela com uma sinceridade rara. Clara, você não tem ideia de como sua presença me ajuda. Essas palavras simples atingiram Clara em cheio. Ela percebeu que não era mais apenas a mulher que se casou por dinheiro. Ela havia se tornado uma aliada, uma parceira, talvez até mesmo a heroína silenciosa que poderia mudar a vida de um homem que todos consideravam invencível. Pela primeira vez, ela sentiu que seu casamento não era uma estratégia de sobrevivência, mas o início de uma conexão verdadeira, profunda e mútua. E no fundo, ela sabia que essa história estava apenas começando. Clara começava a se sentir mais à vontade no mundo de Richard, mas esse conforto recém-adquirido foi rapidamente posto à prova. Certa manhã, ao chegar ao escritório, encontrou uma tensão incomum. Jonathan, o associado de confiança de Richard, conversava com ele em tom preocupado, e Melissa parecia visivelmente estressada. Clara, você pode vir aqui um instante? Perguntou Richard com voz firme porém calma. Ela se aproximou e notou uma pasta sobre a mesa marcada com a palavra urgente em letras vermelhas. Um grande projeto de Richard, uma aquisição internacional, corria o risco de fracassar devido a um sócio que se recusava a honrar seus compromissos. Se o negócio falhasse, as perdas financeiras seriam enormes e a reputação de Richard ficaria seriamente prejudicada. Sem hesitar, Clara pôs mãos à obra. Releu todos os documentos, contatou discretamente advogados, pesquisou o sócio inadimplente e propôs diversas estratégias para salvar a operação. Sua eficiência impressionou Jonathan e Melissa, que passaram a vê-la como muito mais do que apenas uma esposa. Ela era um verdadeiro trunfo. No entanto, foi Richard quem ficou mais surpreso. Ele jamais imaginara que alguém de fora do seu círculo social pudesse compreender as questões tão rapidamente e reagir com tanta serenidade. Durante uma reunião tarde da noite, ele lhe disse: Clara, você salvou este projeto. Eu jamais acreditaria que uma única pessoa pudesse. Ela simplesmente sorriu, tentando esconder o orgulho que a dominava. Estou fazendo o que posso, Richard. Essa crise aproximou Clara e Richard. Ele começou a confiar nela para tomar decisões importantes, e ela, por sua vez, compreendeu que seu lugar não era apenas ao lado dele como esposa, mas também como parceira capaz de influenciar escolhas cruciais. No entanto, esse sucesso também despertou ciúmes. Daniel, o jovem sócio arrogante, já não escondia seu ceticismo. Lançava-lhe olhares frios e fazia comentários velados durante as reuniões, buscando testar sua competência e paciência. Mas Clara, agora mais segura de si, sempre respondia com calma e inteligência, o que só reforçava o respeito silencioso que Richard nutria por ela. No final do dia, quando saíam juntos do escritório, Richard parou e colocou a mão no ombro de Clara. Não sei como me viraria sem você. Essas palavras simples, mas sinceras, tocaram Clara profundamente. Ela compreendeu que havia cruzado um limiar. Não era mais apenas a jovem que viera em busca de riquezas, mas sim uma aliada indispensável, capaz de navegar pelas tempestades deste mundo implacável. Mas, no fundo, ela sabia que aquilo era apenas o começo. O mundo de Richard estava repleto de desafios e inimigos invisíveis, e seu verdadeiro calvário ainda estava por vir. Algumas semanas depois, Clara sentiu que seu papel na vida de Richard estava se tornando cada vez mais importante. Mas o que ela ainda não sabia era que o mundo dos negócios não se resumia a números e contratos. Era repleto de rivalidades, manipulações e perigos invisíveis. Certa manhã, Richard recebeu um telefonema que fez seu rosto, geralmente impassível, empalidecer. Um concorrente poderoso, cujo nome ninguém no escritório ousava mencionar diretamente, acabará de lançar uma campanha para desacreditar uma das empresas-chave de seu império. Se o ataque fosse bem-sucedido, milhões seriam perdidos e a reputação de Richard, cuidadosamente construída ao longo de anos, seria manchada. Percebendo a urgência da situação, Clara imediatamente propôs um plano de ação. Ela contatou jornalistas influentes para corrigir as informações errôneas. Coordenou equipes jurídicas para preparar uma resposta legal rápida e propôs estratégias de comunicação com o objetivo de fortalecer a imagem pública de Richard.
Você é incrível, Clara, murmurou Richard, observando-a trabalhar. Nunca vi ninguém lidar com uma crise com tanta compostura e precisão. Contudo, essa vitória temporária não veio sem consequências. Daniel, o parceiro arrogante, continuou a desafiá-la, questionando algumas de suas decisões na frente da equipe, mas Clara sempre respondia com calma, lógica e confiança. Até mesmo Jonathan e Melissa, geralmente reservados, começaram a demonstrar um respeito discreto, porém genuíno, por ela. Naquela noite, após um dia exaustivo, Richard convidou Clara para jantar em seu apartamento. Ele parecia menos distante do que antes, quase humano, e falou longamente sobre sua vida, suas dúvidas e seus medos. Clara ouviu atentamente, percebendo que o papel que desempenhava ia muito além do mundo dos negócios. Ela estava se tornando o apoio emocional do homem com quem se casara, aquele que escondia uma profunda solidão por trás de sua riqueza. Clara, disse ele finalmente com a voz trêmula, acho que nunca conheci ninguém como você. Você não me julga, você me ajuda a ser uma pessoa melhor. Essas palavras tocaram Clara profundamente. Ela compreendeu que o relacionamento deles não se limitava ao casamento ou aos negócios. Ela estava se tornando uma força capaz de transformar a vida de um bilionário, mas também a sua própria. Ao sair do apartamento naquela noite, ela sabia que havia cruzado um limiar crucial. Não era mais apenas uma esposa ou uma aliada nos negócios. Ela havia se tornado uma heroína silenciosa, pronta para enfrentar os desafios e os inimigos invisíveis que ameaçavam não só o império de Richard, mas também o futuro que compartilhavam. Clara começava a se sentir firmemente estabelecida no mundo de Richard. Ela conhecia os meandros dos negócios dele, entendia suas necessidades e sabia exatamente como agir sob pressão. Mas naquela noite ela descobriria que havia batalhas que nem dinheiro nem inteligência poderiam resolver. Os fantasmas do passado. Tudo começou quando um antigo sócio de Richard invadiu seu escritório, exigindo o pagamento imediato de uma dívida que estava em aberto há anos. O homem frio e calculista ameaçou revelar informações comprometedoras que poderiam arruinar a reputação de Richard. Clara compreendeu imediatamente que aquele conflito não se tratava apenas de dinheiro, mas sim do passado do homem que amava e que começava a conhecer intimamente. Ao ver Richard visivelmente perturbado pela primeira vez em muito tempo, Clara interveio. Ela propôs um plano estratégico, combinando negociações habilidosas e ameaças legais calculadas, enquanto simultaneamente preparava provas para neutralizar qualquer ataque público. Mas ela sabia que esta não era apenas uma batalha profissional. Ela tinha que proteger o homem por trás do bilionário. O homem que já havia sido ferido e traído mesmo antes de conhecê-la. Conforme o confronto se desenrolava, Clara observou Richard relaxar gradualmente. Ele permitiu que ela tomasse decisões, ouvisse seus conselhos e lidasse com os aspectos mais delicados da situação. Pela primeira vez, ele permitiu que alguém compartilhasse genuinamente seu fardo. E Clara, sentindo o peso da confiança que ele depositou nela, percebeu que não era mais apenas sua esposa ou aliada. Ela havia se tornado sua confidente. Seu escudo contra os fantasmas do passado. Após neutralizar com sucesso a ameaça de seu antigo parceiro, Richard permaneceu sozinho com Clara em seu escritório, o silêncio pesado ao redor deles. Ele a olhou com uma intensidade incomum e murmurou: Clara, eu nunca pensei que alguém pudesse me enxergar por dentro e por fora e ficar ao meu lado. Você mudou a minha vida. Clara sentiu uma profunda emoção invadi-la. Ela compreendeu que seu casamento, muitas vezes julgado pelo mundo exterior como um casamento de conveniência, havia assumido um significado muito maior. Ela não entrará mais na vida de Richard simplesmente por sua riqueza, tornará-se uma heroína silenciosa capaz de proteger, apoiar e inspirar um homem que o mundo considerava intocável. E ao sair do escritório naquela noite, ela sabia que as provações estavam apenas começando. Os fantasmas do passado de Richard, embora enfraquecidos por sua presença, jamais desapareceriam completamente. Mas Clara estava pronta para ficar ao seu lado, pronta para enfrentar todos os obstáculos para que o homem que amava pudesse finalmente encontrar paz e autoconfiança. Poucos meses depois de começar a se envolver completamente na vida de Richard, Clara percebeu que seu papel ia muito além dos negócios e do apoio emocional. Desta vez, a ameaça era pública. Um tabloide influente acabará de publicar um artigo insinuando que Clara havia se casado com ele unicamente por dinheiro, questionando sua integridade e lançando uma sombra sobre a reputação de Richard. Clara sentiu uma onda de raiva e um sentimento de injustiça, mas sabia que agir impulsivamente seria um erro. Respirou fundo e abordou a situação com sua compostura habitual. Analisou o artigo,
Observou as falhas nas acusações e preparou uma estratégia de comunicação para esclarecer os fatos sem causar mais escândalo. Richard, geralmente impassível diante das críticas, pareceu profundamente afetado desta vez. Ver Clara sendo atacada publicamente por um motivo injusto despertou nele uma fúria que ele não conseguia mais controlar. Mas Clara o lembrou calmamente. Richard, o que o mundo pensa de nós não define a nossa verdade. Vamos lidar com isso juntos, de forma inteligente e estratégica. Ela contatou jornalistas de confiança, divulgou provas de seu envolvimento ativo nos casos e organizou uma série de declarações públicas, deixando claro que não era apenas uma esposa interesseira, mas sim uma apoiadora vital e capaz do império de Ricardo. A tempestade midiática atingiu seu ápice quando uma entrevista exclusiva foi ao ar, na qual Richard falou abertamente sobre Clara, sua inteligência e seu papel crucial em seus projetos. Suas palavras foram impactantes. Ele pôs fim aos rumores de forma categórica, ao mesmo tempo em que mostrou ao público que Clara não era apenas sua esposa, mas sua heroína desconhecida. Clara sentiu uma imensa satisfação interior. Não só havia protegido sua reputação, como também fortalecido a confiança que Richard depositava nela. O vínculo já forte entre eles transformou-se em uma verdadeira aliança, onde cada um sabia que podia contar com o outro, mesmo diante das críticas mais duras. No final do dia, quando estavam sozinhos no apartamento, Richard pegou a mão de Clara e disse, com os olhos brilhando de emoção: Clara, você é mais do que uma esposa. Você é minha aliada, meu apoio, minha heroína. E eu nunca tive tanto orgulho de você. Clara, tocada por essas palavras, compreendeu que cada provação, cada ataque, cada desafio apenas fortaleceram o vínculo entre eles. Ela agora sabia que seu lugar ao lado dele não era uma coincidência, mas o resultado de uma coragem silenciosa e de uma inteligência que transformará obstáculos em oportunidades. E enquanto observava Manhattan cintilar pela janela, ela sabia que mais tempestades viriam. Mas ela estava preparada. Juntos, eles poderiam enfrentar o mundo. Após superar a tempestade midiática, Clara pensou que suas vidas voltariam ao equilíbrio. Mas às vezes o perigo vem daqueles que consideramos próximos. Algumas semanas depois, ela descobriu que uma traição estava se formando no círculo íntimo de Richard. Tudo começou quando ela notou um comportamento incomum em Daniel, o sócio arrogante que sempre demonstrava sinais de ciúme. Ele parecia mais distante, mais reservado e passava longas horas ao telefone, longe do olhar de Richard. Clara, sempre atenta aos detalhes, pressentiu que algo estava errado. Ela decidiu conduzir sua própria investigação discretamente. Ao examinar certos documentos e analisar os registros de comunicação da empresa, descobriu que Daniel havia tentado negociar com um concorrente a venda de informações confidenciais sobre os negócios de Richard. Essa traição, se tivesse sido bem-sucedida, poderia ter arruinado anos de trabalho e colocado em risco o império que haviam construído juntos. Clara confrontou Daniel com calma, mas com firmeza. Eu sei o que você está fazendo. E se você pensa que vou ficar calado, está enganado. Pego de surpresa, Daniel tentou se defender de forma desajeitada, mas Clara já tinha um plano. Ela alertou Richard e o restante da equipe de confiança, apresentando as evidências de maneira organizada e estratégica. Juntos, eles conseguiram neutralizar a ameaça antes que ela causasse danos irreparáveis. Richard, geralmente reservado, tomou Clara nos braços com uma mistura de gratidão e admiração nos olhos. Clara, você me salvou. De novo. Você é a minha força quando não consigo enxergar a traição que me cerca. Clara então compreendeu que seu papel ia muito além do apoio emocional ou da competência profissional. Ela estava se tornando o anjo da guarda de um império inteiro, capaz de frustrar as manobras mais traiçoeiras. Essa provação aproximou ainda mais Clara e Richard. O vínculo entre eles não se baseava mais apenas na confiança, mas no respeito e na certeza de que diante de qualquer adversidade, poderiam contar um com o outro. Para Clara, essa vitória reforçou sua convicção. Não importa quais desafios surgissem, ela sempre estaria pronta para enfrentar as tempestades, não por si mesma, mas pelo homem que amava e pelo império que estavam construindo juntos. Após superar traições e crises profissionais, Clara pensou que o pior já havia passado. Mas a vida tinha um jeito de testar até os laços mais fortes nos momentos mais íntimos, onde nem dinheiro nem estratégia seriam suficientes. Certa manhã, Clara recebeu um telefonema preocupante. A mãe de Richard, sobre quem ela quase nada sabia, viria a Nova York para uma longa visita. O anúncio gerou tensão imediata. Richard, que há tempo sofria com a ausência e as críticas da mãe, parecia nervoso.
Clara, compreendendo que esse acontecimento corria o risco de reabrir antigas feridas, decidiu acompanhá-lo com delicadeza e estratégia. Quando a mãe de Richard chegou, não perdeu tempo em julgar Clara duramente. Segundo ela, Clara não passava de uma jovem atraída pelo dinheiro do filho e não tinha valor real para a família. As palavras foram cortantes, humilhantes e visavam desestabilizar Clara. Mas Clara, fortalecida por todas as provações que havia enfrentado, manteve a calma. Ela respondeu com tato e inteligência, demonstrando não apenas sua integridade, mas também sua compreensão do mundo em que Richard vivia. Ela apoiou Richard, amenizou as tensões e mostrou à sua madrasta que sua posição não era resultado de riqueza, mas de suas qualidades pessoais e sincera devoção. Ao observar como Clara lidou com a situação, Richard sentiu profunda admiração e imensa gratidão. Pela primeira vez, ele a viu não apenas como sua aliada ou parceira de negócios, mas como a pessoa capaz de proteger seu coração e sua vida pessoal das feridas do passado. Naquela noite, quando estavam sozinhos, Ricardo tomou Clara nos braços. Você fez mais por mim hoje do que qualquer outra pessoa jamais fez. Você salvou meu coração tanto quanto meu mundo. Clara sentiu uma intensa emoção dominá-la. Ela compreendeu que seu papel na vida dele não era mais meramente profissional ou estratégico. Ela havia se tornado sua heroína pessoal. A mulher capaz de lhe oferecer segurança, confiança e amor. Essa provação os fez lembrar que mesmo em um mundo de poder e riqueza, as batalhas mais importantes nem sempre são visíveis. Às vezes, são os desafios do coração, da família e da intimidade que revelam a verdadeira coragem. E enquanto estavam ali, observando a cidade iluminada pela noite, Clara sabia que acontecesse o que acontecesse, estaria pronta para enfrentar todos os obstáculos ao lado de Richard, porque o vínculo entre eles havia ido além de dinheiro, poder e aparências, tornando-se algo inestimável. Meses se passaram e Clara provou repetidamente seu valor, tanto na vida profissional quanto na pessoal de Richard. Mas o destino ainda reservava um último teste, uma ameaça simultânea ao império de Richard e à vida privada de ambos. Certa manhã, um rival ambicioso lançou uma ofensiva massiva para sabotar vários dos negócios de Richard, explorando rumores e manobras legais complexas. Ao mesmo tempo, informações pessoais sobre Clara foram vazadas para certos círculos influentes, com o objetivo de minar sua integridade e lealdade. Esse ataque combinado foi planejado para enfraquecê-los tanto publicamente quanto emocionalmente. Longe de se intimidar, Clara empregou toda a sua inteligência e compostura. Ela coordenou as equipes jurídicas, alertou veículos de comunicação confiáveis e preparou um plano estratégico para proteger os interesses financeiros e a reputação de Richard. Ela também lidou com os aspectos pessoais com delicadeza, neutralizando rumores com tato e elegância. A batalha durou vários dias, exigindo vigilância, energia e perseverança. Cada decisão tomada por Clara e Richard era crucial, mas juntos eles formaram uma equipe indestrutível. Clara agora via Richard não apenas como um marido, mas como um parceiro que confiava nela completamente, e Richard via em Clara uma força indispensável, capaz de transformar cada crise em uma oportunidade. Finalmente, após uma semana intensa, a calma retornou. A rival foi neutralizada, os rumores apagados ou negados, e sua reputação ficou mais forte do que nunca. Essa vitória marcou uma virada. Clara não era mais vista simplesmente como a esposa de um bilionário, mas como a verdadeira heroína que havia protegido tanto seu império quanto seu coração. Naquela noite, no apartamento com vista para Manhattan, Richard pegou Clara nos braços e disse emocionado: "Clara, você foi meu pilar, minha guia e minha heroína. Sem você nada disso teria sido possível. Você salvou meu mundo e meu coração." Clara, comovida, respondeu: "Richard, nós passamos por tudo isso juntos. E eu sei que enquanto permanecermos unidos, nada poderá nos deter." O abraço dele selou um laço inquebrável. Esse casamento, que o mundo julgara como uma união por conveniência, revelou uma verdade muito mais profunda: o amor, o respeito e a confiança podiam transformar até as provações mais difíceis em vitórias compartilhadas. E enquanto observavam as luzes de Manhattan cintilarem incessantemente, Clara sabia que sua história acabará de atingir um marco crucial. Ela não era mais apenas uma esposa nem uma aliada, tornará-se a heroína de sua própria vida e da de Richard, pronta para encarar o futuro com coragem, inteligência e um coração invencível.